Dizicast BR, a ponte entre Brasil e Turquia. Merhaba! Como estão? Tudo bem? Estamos de volta com o Dizicast BR. Nosso segundo Voltamos. episódio. Eu acho que o segundo que era pra ter sido o primeiro, porque é o início de tudo. O início de tudo. Mas é que a gente queria muito começar com o Zack Cherry, porque a gente ama o Zack Cherry. Inclusive, antes de entrar aqui pra gravar, a gente tava falando do episódio de hoje. Sim. Hoje, que é dia 8 de dezembro, a gente tá Esse fazendo a episódio mais gravação. cedo. E aí a gente tava conversando e vamos agora gravar mais um episódio. A gente tá muito feliz que o pessoal adorou o primeiro episódio. A gente recebeu vários comentários incríveis. Muito obrigada pelo apoio de todo mundo. Muito. E é isso A aí. gente ficou bem surpresa até com os números. Já. O negócio bombou. O povo gosta de falar de novela turca, né? Não tem jeito. Não surpreendeu os números aí. Espero que cresçam cada vez mais. A ideia é Sim. fazer assuntos cada vez mais legais para vocês. Sim. No final do podcast, desse aqui, a gente dá um spoiler do próximo. Isso. Bom, Mas- e o episódio de hoje, gente, é o propósito disso tudo, né? O tema é o propósito, é tudo isso, que é por que as Dizes fazem tanto sucesso. E aí a gente vai falar por que a gente acha e vamos contar também como é que a gente entrou nesse mundo, que pra todo mundo que eu indico, eu falo, tá preparado? É caminho Sim. sem volta. É verdade. Na verdade, não tem hora certa, né? Uma vez que a gente entra nesse mundinho, é difícil a gente sair. Às vezes pode ser que não continue vendo muitas Dizes, mas pelo menos uma vai te marcar, pode ter certeza. Olha, eu acho difícil alguém não continuar vendo muito, viu? Mas tudo bem. Eu sou suspeita. Mas bora lá, vamos entender a história de cada uma. Vai, Flávia, conta pra gente como é que você entrou nesse universo, o que te pegou mais, a sua primeira Disney, aquela coisa toda. Eu costumo brincar que todo mundo que começa a assistir novela turca, e especialmente assim, quem já foi na Turquia, vocês vão ter essa experiência muito em breve. A gente realmente entende que essa conexão parece ser coisa de outra vida. Porque não tem outro sentimento, não tem outra explicação, assim. Para quem já assiste as novelas, já tem esse sentimento, para quem chega lá é uma coisa assim absurda, absurda. Istambul, né, a Turquia, são lugares muito místicos. Então eu costumo falar que isso vem de outras vidas, porque eu sempre gostei de culturas diferentes e sempre gostei, né, dessas coisas assim mais, por exemplo, eu assisti o Império Otomano, eu achava aquilo ali demais e eu não gosto de coisa muito histórica, muito antiga, essas coisas assim de, sei lá, Roma, não são coisas que me pegam, mas Império Otomano, por exemplo, eu assisti e achei maravilhoso. E aí, em 2018, eu comecei a ver algumas coisas, por alto, bem por alto, assim, no Twitter, sobre série turca, mas não aprofundei. E em meio de 2019, lá para maio de 2019, eu tenho uma amiga que se chama Renata, que ela era viciada em Erken Kush. E aí ela falou comigo, amiga, você precisa assistir, é sua cara, você vai amar. Eu e Renata, a Fê vai gostar, a gente era cria de fazenda. A gente ficou amiga assistindo reality, e eu falava, amiga, esse negócio de reality me deixa louca. Ela falou, vamos pra série turca. E eu comecei a assistir Erken Kush, apaixonei. Foi a minha primeira, né? Que aqui no Brasil é A Sonhadora. Fiquei louca, maluca. E comecei a assistir, acompanhando, e assim, virava noites assistindo aquele caos que todo mundo vive, principalmente nas primeiras. E quando foi em 2020, né, que veio a pandemia, eu dei uma leve surtada, assim como várias pessoas. E a minha terapeuta começou a fazer um exercício comigo, né, para entender o que que eu queria fazer nesse meu tempo livre, que a gente não podia sair de casa, não podia fazer nada. E ela me sugeriu que então eu começasse a aprender a língua, né, sobre o turco, porque me dava ansiedade não entender o que eles estavam falando. E eu comecei a aprender o turco. E nesse meio do caminho aí fui para Sençal Kapamı, que foi o companheiro de muitas pessoas durante a pandemia, né? Eu acho também que contribuiu muito para dar esse boom das séries turcas. Pelo menos no meu meio, assim, né? Nas minhas amigas, uma foi falando para outra e todo mundo realmente viciou. E daí pra frente, gente, caminho sem volta. Eu fui encaixando uma na outra, acabava uma, às vezes nem acabava. Já peguei essa manha de assistir no ao vivo e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu assisto várias. Hoje em dia, eu já falo turco fluente, eu já consigo assistir sem legenda.
E hoje eu tô no melhor dos mundos. E qual é a sua favorita, Flávia? Gente, polêmica, mas a minha favorita é Senchal Capamã, sem dúvida. Ah, eu Eu amo. gostei muito de Erquente Kush, muito mesmo. Tem um lugar muito especial no meu coração, porque foi a minha primeira. Mas a que me marcou, que eu assisti ao vivo, fazer live, gente, fazer live para assistir com as minhas amigas. A gente surtava com beijo ao mesmo tempo. E pra gente foi muito especial, e pra mim principalmente, porque foi quando eu consegui mandar, junto com as meninas, mandar os famosos brigadeiros lá pro set de filmagem. Que Aquilo tem foi um marco. vídeo. Tem um Muito vídeo. legal. Foi muito Legal. legal. E aí que abriu DM com o Querem, por exemplo, porque ele marcou a gente. Eu lembro a sensação até hoje, gente. Eu tremia inteira quando eu vi Querem Bursin te marcou no story pra meu Deus. Gente, é um Então, marco, assim, né? por esses acontecimentos, foi muito especial pra mim, apesar de Arquente Kush ter sido a primeira. Arrasou. Amei. E você, Fê? Conta pra gente. Ih, gente. É bom que são pessoas diferentes, né? Porque assim, eu não vou contar como Mundo Turco coisa da Netflix. Porque é outro formato, Ok. né? E é Ó, diferente do que a gente vê nas novelas. concordo. É diferente, É gente. diferente. Outro rolê. Porque se eu for contar pela Netflix, aí eu vi o Love 101 antes. Uhum. Ok. Amo. Mas pra mim não é Disney. Então, beleza. Falando de Disney, eu não entrei no bonde do Erquente Kush. Eu tenho uma amiga, Júlia, que viu. A única Disney que ela viu na vida foi essa. Ela viu inteira e ficou viciada. E eu não entrei nesse mundo, nessa época. Eu acho que foi justo na mesma época, Flávia, que você tava, da Eu Fazenda, de preciso. tudo aí. Aham. Mas eu não entrei nesse mundo. E aí, gente, eu estava. Todo mundo em pandemia. Em casa, eu vivo de reality, né? Eu amo reality, mas entre um reality e outro tem um tempo ali, um buraco. Triste. E aí eu ficava vendo muito na TL, porque Júlia tinha seguido um monte de gente por causa do Arcade Kush. Eu ficava vendo muito na minha TL foto de Randy, Querem, muito, muito. Falei, gente, mas quem são esses dois? Misericórdia, quem são? Quem são? Daí quando entrou na HBO, eu falei, ih, os dois da TL, do Twitter. Vou ver o que é. Fui ver, porque eu fiquei curiosa, né? Falei, vou ver o que é. Eu comecei a ver na HBO, não tive paciência de esperar a HBO Max, porque eles liberavam poucos episódios por semana e eu já tinha visto, amor. É. Tava com tempo, né? Aham. Aí eu fui pro Telegram, assisti tudo, fui muito xingada no Twitter. Por quê? Porque assim, eu assisti inteira, eu gostei, mas eu não amei, eu passei muita raiva, amiga. Tipo assim, foi a única Hong Kong que eu vi do início ao fim. E foi muito difícil, viu? Olha, a Fernanda viu uma Hong Kong do início ao fim. Só essa, amiga. Depois eu tentei e vi que realmente não é minha praia. Assim, num geral, eu gosto de Sensação Copamã. Porém, tem uns plots que testam muito a minha paciência, a minha inteligência. E aí eu ficava assim, não tô acreditando. Aí eu fui pro Twitter falar mal, o povo me gongou. Mas assim, caguei. E aí eu terminei e falei, gente, me indiquem outras. Começaram a me indicar várias no Twitter e me indicaram. A segunda foi Yarg. Que eu já conheci os atores porque eu vi Logo. 101. Falei, vou ver essa. Daí vi Yarg, fiquei completamente obcecada. Eu vi a primeira temporada, já estava finalizada. Fiquei obcecada, depois eu fiquei na loucura de ver ao vivo a segunda e a terceira. E aí, sempre que eu acabava, eu pedia outra, e o povo vai me indicando no Twitter. Mas eu já aviso logo de cara, não me indiquem comédia romântica. Não tenho paciência. Mas gente, eu amo. Não tenho paciência. Sem sombra de dúvidas, o meu preferido. Meu tipo eu não preferido. tenho, sabe por quê? Eu percebi que eu passava mais tempo adiantando Eu também. umas cenas do que realmente assistindo. Que aqueles personagens que acham engraçado não dá. Exato, eu sou assim também. Ô, Fê, qual que é a sua preferida até agora? Ai, é Yarg, né? Assim, embora eu tô num momento muito Zack Cherry, né? Uhum. Mas assim, é Yarg, gente. É, né? Legal. Agora deixa eu falar de mim um pouquinho. Bom, quando vocês estavam vendo, eu não assisti ainda. Porém, eu lembro que no ano que terminou Senchal Capamã, eu já tinha o Entretetizei, né? Pra quem não sabe, eu sou do Entretetizei, a gente já tinha um site bem com bastante base sobre novelas e séries. E eu lembro que tinha uma redatora do Entretetizei que assistia novela turca.
Eu lembro direitinho dela falando assim, Ana, eu acompanho uma série turca que ela vai terminar e eu queria fazer uma matéria sobre esse final. Gente, eu lembro que ela soltou no dia do episódio final e foi, tipo, o negócio viralizou, ficou nos mais lidos do site. A gente soltou no Twitter, bombou. Eu falei, gente, que coisa interessante. Ali já entrou no meu radar. Só que eu tava muito viciada nessa época em coisas latinas, sabe? Então ainda não me pegou. Beleza. Aí chegou 2022, eu tava me mudando pra São Paulo, porque eu sou de Petrópolis, no Rio. E quando a gente se muda do interior pra uma cidade grande, é muito solitário, gente. É a verdade. E aí, tipo, eu tava aqui em São Paulo, aquele choque de realidade, de tipo, meu Deus, eu tô sozinha numa cidade enorme, o que eu vou fazer? Não conheço ninguém. E eu lembro, assim, que eu ficava muito no tédio, porque eu ia trabalhar, nessa época eu trabalhava presencial, só que eu chegava em casa, eu queria ver alguma coisa. E eu ficar aquela vontade de ver uma coisa nova, né? E eu lembro direitinho que nessa época eu já seguia a Randê, porque uma amiga minha, ela já falava da Randê, ó, há um tempão, e eu achava ela linda, só que eu só seguia. Eu lembro direitinho da Randê num evento da Elle Magazine, com um vestido roxo. Eu olhei aquela foto e falei, nossa, que mulher linda. Quero ver alguma coisa com ela. E aí juntou ao fato que essa minha amiga virou pra mim e falou, Ana, você precisa assistir uma novela turca que você vai se identificar com a protagonista, que é a Eda. Ela é muito sua cara, ela combina com você e tal. Eu falei, tá bom, vou aproveitar então que eu tô sozinha na cidade grande e vou assistir. Gente, cara, quando eu comecei a assistir, parece que tipo assim, uou, sabe? Era isso que eu precisava, porque eu acho que eu tava muito sozinha e é como se fosse tivesse sido um abraço pra mim. Porque eu fiquei completamente viciada e eu lembro que eu comecei a assistir também na HBO, tinha acabado de sair na HBO, só que eu não tinha paciência, gente. Ninguém Não tem. tinha paciência. Aí eu O pensei, pessoal ainda tá esperando a terceira temporada de Arga. pelo amor de Deus. Aí eu virei pra essa Fora que amiga, lá são muito mais episódios, né? Porque os recortes são exato, menores, corta muita corta cena. muita Corta de qualquer coisa. jeito. É. Aí eu pedi pra essa minha amiga, falei, pelo amor de Deus, não vou ficar esperando o HBO postar episódio novo, onde eu assisto. Conheci o submundo chamado Telegram, dali eu nunca mais saí, porque eu comecei a me viciar, e gente, aí eu comecei a trazer pro Entretetizei, aí começaram as entrevistas e tudo mais, que a gente depois comenta mais, mas é isso. E, cara, assim, eu já assisti algumas, e assim, eu falo que Senchal Capamã, que é Será Isso Amor, tem um lugar muito especial no meu coração, porque foi a primeira. E a gente nunca esquece, né? Mas assim, se eu for falar a minha favorita mesmo, de tipo de plot, de roteiro, de direção, de elenco, é Yarga. Porque aquilo ali pra mim é um case de sucesso. Eu sempre Sabe o que falo que eu isso. acho interessante? Eu tenho dois marcos para falar, tanto de Senchal quanto de Yarga. Senchal pegou esse ao vivo, né, principalmente na época da pandemia, ele teve uma presença digital muito forte. E Sim. Arga também, mas Senchal tem um negócio que me pega, assim. Eu lembro que no último episódio, eu acho que foi o último mesmo, que Senchal bateu o recorde de número de tweets maior do que o final de Game of Thrones. Eu lembro disso que vocês E isso, falaram. na época, foi um marco, assim, tiveram mais de 8 milhões de menções no Twitter. É. Então, isso foi um marco. E, para mim, o marco de Arga foi o evento final da Disney, coisa que a Aquilo gente foi não vê. lindo. Eu fiquei Então, até foi, arrepiada. né, Eu- tapete vermelho, Aquilo aquela foi coisa. lindo. Então, Nossa, eu foi acho que as lindo. duas são, eu concordo É. que são as duas mais especiais até o Concordo. momento, cada uma Concordo. no seu lugar. No seu É lugar. a década, né? É, É. Sem tchau, eu até já escrevi uma vez uma matéria sobre isso, que ela abriu portas, ela abriu muitas portas. É claro que a gente, todo respeito por todas as que vieram antes, porque a gente teve as novelas da Band, né, Mil e Sim. Uma Noite e Sila, que são famosíssimas, mas Fátima Fátima Gu, Gu, só que a diferença é que Senchal veio na era digital. sim. Então, e veio numa época que todo mundo tava em casa. Então, Até Quente Cuxa não pegou muito. Assim, é, pegou ainda digital, mas não tão forte. Com tanta é, gente engajada, pelo menos no Twitter. Senchal juntou muita gente que tava em casa procurando uma coisa especial pra assistir ali. Tipo eu aqui, igual eu contei de eu ter me mudado pra São Paulo, eu precisava de alguma coisa pra, né, pro meu tempo livre. É Então, porque, assim, gente, também pandemia, Globo reprisando novela. é. Entendeu?
E eu acho que também teve isso. A gente foi o encontro do. Assim, a Globo ter dado uma parada ali na produção, porque a gente tava na pandemia e tudo mais. Teve muita mudança nesse meio tempo. Tipo, eu não ia ver Império de novo, essas coisas, sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que não tem como negar a questão de que Será Esse Amor foi um marco, abriu muitas portas, sim, com todo respeito às outras dizes, que também são importantes. Mas é um sucesso, gente. E sempre vai ser. Até hoje tem gente que tá assistindo Será Esse Amor pela primeira vez. Isso é muito louco. Eu acho um Tem bom gente início, já assim. assiste Porque a 2, pessoa 3 já entende vezes. muito como é a vibe. É. Mas se a pessoa não tiver saco, que nem eu, assim, pra umas bobeiradas, ela não vai pegar muito. Sabe o que não? Ok, tem plots que me dão muita preguiça, tipo um plot da memória, né? Que a gente vai fazer um episódio de alguns plots odiosos. Nossa, eu tinha um ódio daquela avó. Não, o negócio vai sem sentido, sabe? Eu ficava assim, não. Ai, não. Mas mesmo me fazendo raiva, eu gosto de assistir coisa leve. Mesmo me fazendo raiva, eu vi até o fim, né, amiga? Mas eu em momento nenhum deixei de ver nem pulava a cena, porque eu gosto de coisa leve. Sabe aquela série Conforto? Pra mim é Central Capamão. Se eu tiver que assistir um episódio assim, hoje eu quero ver uma coisa que vai me deixar feliz, eu vou colocar um episódio. E Yarga pra mim era muito boa, mas tinham temas muito sensíveis, assim. Era muito sensível. Então, uma coisa que não é teleconforto, porque me dava um aperto no coração, sabe? Não, Isso são temas sensíveis. Pra mim era gostoso. Então, é isso que representa pra mim. Eu amo Sential, eu tenho um lugar muito especial no meu coração. Eu lembro que me encantava muito. Eu gostava muito de ver, gente, o Querem e a Randê. Essa é a verdade, a gente não pode negar. A gente sabe que também é um tema sensível, mas não tem como a gente deixar de falar. Não, mas eles eram demais juntos. Eu adorava, eu queria ver mais e mais e mais deles, sabe? Era viciante. E aquele negócio deles fazerem as lives, né? No começo, antes dos episódios, pegava muito. Não, demais. Muito legal, engajava muito. Tudo muito especial. E sabe uma coisa também que Sential, principalmente pra mim, serviu pra mostrar uma coisa? Por exemplo, a gente, quando tá aqui no Brasil vendo novela, os atores não estão tão inalcançáveis. Se eu for ali no Rio, talvez eu consiga ver alguém. Mas na Turquia, quando eu comecei a assistir, pra mim era uma coisa assim, cara, tô gostando desse povo aqui. É gente que eu nunca vou ver, apesar de que eu nunca pensei isso. Eu sempre manifestei as coisas que eu quero viver, mas era assim, era uma coisa mais inalcançável. Quando a gente conseguiu mandar os brigadeiros, eu falei, opa, dá pra alcançar de alguma forma. Quando eu consegui conhecê-los, então, tipo assim, quebrou essa barreira do inalcançável. E aí, Sential ficou muito mais especial pra mim, muito mais. Muito legal. Mas assim, então assim, pra vocês, por que faz tanto sucesso? A gente tinha escrito na nossa pré-pauta sobre o desenvolvimento das histórias, que os romances têm construção. E é verdade, né, gente? Eu acho que, assim, uma das questões desse sucesso todo, que tá alcançando cada vez mais gente, continua alcançando até mesmo essas mais antigas, é que a gente tem mais tempo pra conhecer cada personagem. Eu tava conversando sobre isso com uma amiga esses dias, porque acaba que as novelas brasileiras, elas são... Claro, gente, a gente tem grandes obras na dramaturgia brasileira, mas acaba que hoje em dia é tudo muito mais rápido, acontece tudo muito rápido, não dá tempo de você respirar. E aí quando você vai ver uma novela turca, parece que você tá vivendo ali dentro da casa com eles de tanto detalhe. Então, acho que é muito disso que enriquece, né? Os roteiros, que são ricos em detalhes, a produção em geral, que é tudo muito bem produzido. E pensar que eles gravam tudo tão rápido, né? Tipo, eles gravam filme rápido, eles gravam Dizzy rápido, eles gravam em locais de verdade e são Cara, se coisas você for maravilhosas. pensar que eles gravam na semana o episódio que vai pro ar da semana, Isso é louco. é uma produção bizarra, assim. Pra gente aqui é diferente. Eu lembro de Yargan, porque Yargan eu acompanhei em tempo real, né? E eu lembro, tipo assim, deles colocarem que não ia ter episódio na época do M, por exemplo, que eles foram. Não teve episódio porque não deu tempo deles terminarem de gravar. Eu tinha gravado. Como assim? Que diferente. Eu acho que essas coisas... eu que sou uma pessoa muito curiosa, isso tudo me instigou a querer conhecer mais. Porque como assim eles gravam um episódio faltando uma semana pra ir pro ar e dá tudo certo? E sai uma coisa tão maravilhosa assim, sabe? Não é? E vocês? O que vocês acham de roteiros, produções,
Cara, Roteiristas. você tava falando disso, das brasileiras, né? A galera também sem paciência, né? Tanto que em Três Graças tiveram que adiantar o assalto lá da Gerluce, porque o público quer as coisas pra ontem. É, Não sou apressada, amor. Não sou apressada. é. Inclusive, eu acho que isso é um ponto que me segura na Turquia. Eu quero acreditar no que eu tô vendo. As histórias Sim, têm que ser construídas. Eu tenho que acreditar naquele sentimento daquilo tudo. é Não dá pra ser um isso. negócio da noite pro dia, amor. Você falou Não tudo. dá. Eu acho que hoje em dia a gente procura, mais do que nunca a gente procura isso, né? Em tempos que tudo é tão acelerado, cada vez mais pra ontem, a gente procura coisas que nos prendam mais, né? Mas vamos lá. Porque o negócio, assim, eu sei que tem muito do lance da censura conta nisso aí também. Mas assim, eu quero acreditar nessa história. Porque, por exemplo, em Pantanal, no Pantanal não, como que era o nome, gente? Terra e Paixão, o personagem do Cauã se apaixonou no primeiro capítulo, já tava se declarando, roubando o beijo da mulher. A mulher tinha acabado de ficar viúva. Assim, eu não consegui acreditar naquele sentimento, porque foi muito assim, do nada, sabe? Sim, Então, assim, eu gosto dessa construção, porque isso também, gente, gera uma expectativa na gente. A gente fica, ai meu gera, Deus, o que vai acontecer? E não sei o quê. gera. Pô, se vai acontecer tudo logo de cara, já me entregou tudo de E bandeja. você sabe o que, que eu acho legal? Que assim, ó, primeiro ponto. Não que, né, o público de série turca não seja apressado, a gente é. A gente também queria que as coisas acontecessem mais rápido. Mas um modelo, né, do episódio de 2 horas, etc., tem que ter massa de história. Então, se eles entregarem tudo, pô, a história vira um filme. Não dá pra ser assim. Então, é mais Sim. também pelo modelo de episódio, de como a produção é É, feita lá. E a segunda coisa que eu ia falar é que assim, a gente vê que mesmo quando a história, por exemplo, igual a Fê deu um exemplo aí, já tem amor no início, ainda assim eles vão construindo pra lá no final falar assim, então, eu é, te amava desde quando eu te vi. é. Tipo, Eda e Serkan. Eles se odiavam, mas eles bateram o olho um no outro ali na discussão do episódio e já rolou um negócio. Foi primeiro. O Will Gas, quando mandou prender a Jaylin ali nos primeiros Aham. episódios. Depois, lá atrás, a Alia e o Jihan. Aí que eles vão se revelar e falava assim: deixa eu te falar, eu já te amava desde o dia um, mas não Sim. vai mostrar isso no dia um. Vai ser Aham. aquele pedra com pedra, sabe? Isso é legal. Sim. E essa construção é muito bem feita, né? Tipo, por É. mais que sejam 2 horas, né, por cada episódio, é uma coisa que deixa a gente vidrado. A gente já falou sobre isso, né, anteriormente. Tipo, a gente não quer sair ali de frente da tela, porque leva a gente a ficar imerso na história. É muito detalhe, é muito interessante. Você quer conhecer mais, não é só sobre os protagonistas. Você conhece muito sobre o restante do elenco também. E são roteiros muito lindos também. Eu acho que ao mesmo tempo que são histórias muito bonitas, também são super atuais. A gente também vê muitos temas atuais para nossa sociedade nas novelas turcas, para a sociedade deles, para a realidade deles e também para nossa, porque a gente também aprende muita coisa, né? Uhum. E a outra Eu coisa acho que que eu acho são legal é a assuntos muito cultura, né? distantes. Isso de ter o cultural também pega muito Uhum. a gente, porque, sei lá, por exemplo, Que a gente vê que a Turquia não era aquilo que a Glória Pérez nos mostrou. É, a é, gente A gente consegue ver coisas mais, sei lá, por exemplo, um casal que ele não vai se namorar ali desde o início, é que dependendo da localidade, por exemplo, é realmente uma coisa mais conservadora. Realmente as é. famílias vão se conhecer primeiro. Realmente vai ter um casamento arranjado e talvez as pessoas vão se apaixonar depois. Então não é só história, é a realidade, mostrando como a cultura de fato funciona, né? Uhum, exatamente. Eu acho muito Não, e legal são, isso. assim, atores diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Lili. Atores diferentes, lugares diferentes. Acaba que nas novelas aqui do Brasil a gente fica muito Rio e São Paulo. Rio e É, São Paulo. Então a gente vê lugares diferentes, atores diferentes, músicas diferentes que a gente acaba gostando. Eu acho que o mais legal eu também sou uma pessoa que sempre gostei muito de conhecer culturas. Então, eu acho que essa questão de você conhecer para além de Istambul, por exemplo, é muito legal. Porque, tipo, legal, não é só. Igual a Fê falou, não é só Salve Jorge, não é só Istambul que existe, entendeu? Existe toda uma cultura que é muito bonita. Tem muita coisa que parece com a gente, que a gente fala, nossa, legal.
eles também fazem isso. Ou, olha, eles não fazem isso. A questão do Natal, por exemplo, deles não comemorarem o Natal. Mas mesmo assim eles enfeitam, né? Por estarem um pouco mais ocidentais. Então, assim, tem muita coisa legal. A gente E, na aprende verdade, muito. eles têm feito por causa do Ano Novo, né? É, por causa do Ano Novo. O que eles fazem no Ano Novo é o nosso Natal, que é trocar presente, ceiar com família É, e tudo é. mais. A E uma Jaque coisa que a gente tem que falar, gente, eles fazem drama como ninguém, né, cara? fazem. Pra quem gosta de drama, amor, Gente, vai. não, os Gosto. dramas Que é turcos, dramão, gente. drama familiar, então. E é Bem drama coisa de bom. família. E é drama bom, de qualidade. Assim, a pessoa chora bonito, sabe? E a gente também, né? Você fica assistindo, você chega a sentir. Aham. A Flávia sabe, eu choro, eu mando vídeo eu mando Não, foto. gente. Amiga, tô vendo tal coisa e tô chorando. A Ana é muito nível de emoção pra mim, mas eu já falei com ela que não é uma crítica a ela, porque eu não sou emocionada assim pra vida, mas a Ana, quando ela fala comigo, ai, eu tô chorando. Eu falo, por que, Gente, amada? eu sou sensível. Quando eu assisti a Yarga, diversas vezes eu chorei junto com a Jaylin. Diversas vezes. Nossa, Não, eu sou sensível, mas eu não nunca tanto. esqueço quando eu assisti aquela cena que ela descobre que o pai dela morreu. Nossa, gente, eu chorava de soluçar. Eu chorei no vídeo agora no filme agora que a Randy escreveu, que eu não vou dar spoiler porque as queridas ainda não viram. Ali eu chorei, mas por outro motivo. Enfim, que eu não vou falar, Sim. senão vai dar spoiler. Mas é E muito difícil. aí. Ah, Mas mas eu acho os dramas turcos demais, assim, são muito bem É muito bom. feitos. A gente também escreveu sobre o cenário. Gente, o que é você, tipo, ver um cenário na TV e conseguir conhecer esse cenário? Isso é demais. Sim, é a sensação mais gostosa do mundo. E é Incrível. muito legal voltar de viagem e você continuar vendo as coisas e falar assim, ah, porque assim, acontece muito quando a gente tá lá de você ir proposital para um set de filmagem. Igual, eu quero Sim. ir na escadaria de Acho que 101. Eu sei onde ela é, Uhum. então eu vou lá. Mas aconteceu comigo e com as meninas dessa última vez agora, olha só que loucura. A gente foi no ano retrasado, esse ano passado foi o último que eu fui, né, por enquanto. Ano retrasado, eu fui comer um kebab com uma amiga que não assiste série turca. Quando eu cheguei, eu falei, gente, foi gravado em Argan aqui. Aí Ai, ela que falou, legal. então pronto. Eu descobri um cenário sem querer. E esse ano a gente foi jantar num restaurante que chama Ali Ocak Başa, que fica ali em Ortaköy, com algumas amigas. E quando a gente chegou no restaurante, que eu deixei pra falar com uma das meninas, eu falei, sabia que aqui que foi gravado o primeiro episódio de Arga? Aí as meninas, eu não acredito, que não sei o quê. Porque eu já sabia que eu já tinha ido, mas eu deixei pra contar pra elas lá. Então, assim, é muito Muito legal. legal. Volta de viagem, você fala, cara, aquele lugar ali fez tal coisa. Aquela escada ali eu vi quando eu fui. Você vai associando, Muito sabe? legal. E isso aproxima também a pessoa, porque mesmo que a gente more longe, todo mundo um dia pode programar uma viagem. E aí você Tudo. vai, você conhece isso. Essa questão dos cenários, e são cenários lindos, né, gente? A fotografia das Dizes, nossa. É. Desde as que passam em Istambul até Mardin, Mar Negro também. Agora eu comecei Taşacak Budanis, que também é uma coisa linda de se ver ali, a região do Mar Negro. Muita coisa bonita, muita tradição, muita cultura, E enfim. 98% gravado na rua, né? Então a rua sempre vai ser cenário. Uhum. Imagina se fosse assim no Brasil, sabe? Tipo, sei lá. Antigamente gravavam bastante, né? Antigamente sim, mas imagina se fosse assim também aqui, sabe? Tipo, sei lá, cheguei ali na mansão da fulana de tal novela, assim. Muito legal, né? Dá pra ir em um lugar ou outro só aqui. E aí a gente Tá ia falando falar. de belezas de lá, mas a gente também tem que falar que o povo também é bonito, né? Isso também Povo é conta, bonito. né, gente? O povo é bonito. Ai, gente. Sim, são bonitos. Isso também conta. O povo Sim. bonito. Ai, eu fico. Ai, eu sou apaixonada. Eu acho as mulheres turcas muito bonitas, muito Nossa, elas são estilosas. muito bonitas, gente. Elas São muito têm peles gostosas. muito bonitas, vaidosas, exato. E os homens também, né, gente? Galãs. Galãs. São muito bonitos. E outra coisa que eu acho interessante falando ainda de elenco, que é uma coisa que eu fico fazendo de diferença pra cá, os elencos das novelas daqui são muito grandes, né? São. Dependendo, então, do autor, Meu tipo, Deus, né? gosta de botar gente pra caceta. É. Não, nas Disney já é um elenco mais enxuto. E eu prefiro. Porque acaba que, Maravilha por nisso. exemplo, o João Emanuel Carneiro, né? Ele faz muitos núcleos que ele não desenvolve muito bem, umas coisas de humor chato, não sei o quê.
que eu não quero ver. Tipo, o núcleo Avenida Brasil, que o povo exalta. Gente, núcleo Cadinho, eu não tinha paciência. Se fosse Avenida Brasil na Turquia, não ia ter núcleo Cadinho, como não teve, entendeu? É. Eu acho Eu que isso nunca é bom. vi isso É um elenco bem, mais bem enxuto, comentado. cara. O elenco é bem menor. Tem no máximo o quê? 20 e pouco, 30? Eu acho que eles fazem de um jeito que é igual eu falei antes, né? Acho que não Tipo, passa nem de 20, a sabe? É um elenco bem gente, enxuto. a gente consegue entrar na história deles também, dos demais, né? Não só os protagonistas. E eu acho que sempre fica muito num número bom, assim, pra você conseguir assistir e não achar chato. Claro que tem exceções, Isso. né? Mas. E eu acho Uhum. que não é nem só pensado para ser mais confortável para assistir. É essa produção ultra rápida. Você tem que gravar cenas, já editar, já soltar É muita episódio. coisa. Gente, o Então meu tem que ter um elenco sonho. fácil de administrar, né? Sabe o que eu quero fazer um dia? Eu vou entrevistar uma roteirista em breve, que me pediram muito, eu vou fazer spoiler. Mas uma coisa que eu sou doida pra sentar e conversar um dia, numa entrevista ou num café, é com quem edita. Gente, imagina. Vocês imaginam a responsabilidade que é o cara editar pra sair amanhã? E Pro, com pro o diretor mundo, junto, né? pro mundo todo Não, ver. deve vir Tipo, pra casa de madrugada. eu acho que. Será que rende uma conversa assim com alguém de Acho edição? interessante. Pra Até também como saber. é que edita o fragma, né? Como é que você escolhe as É, cenas sem cortar gente, muito. deve dar tanta crise de ansiedade nesse povo de edição, porque não é muita responsa. Não é fácil, não. Vou correr atrás. Mas é isso. Apesar da correria, eles conseguem. Às vezes eles têm que adiar uma semana, né? Como já aconteceu. Mas a galera é super Mas é compreensiva também. engraçado isso acontece pouco, né? Acontece pouco, é. A última vez que eu vi foi com o Yargan. É porque, assim, agora que eu voltei a ver novela ao vivo também, né? E aí, tipo, com o Zack Shehir ainda não aconteceu Já vem, Acho tipo, muito melhor vem Eşref personalizada. Rüya. Eşref Rüya teve um episódio adiado. Teve aquele acidente lá. então, mas é isso que eu ia falar. Acontecimento, ou por alguma homenagem, ou por É, respeito a algum é, feriado. Mas eu eles não são vejo ser muito por muito. coisa técnica, não. Eles são muito responsáveis, né? E a gente colocou também aqui sobre a diferença das novelas brasileiras para as Dizes. O que vocês opinam? A gente já falou um pouco aqui hoje, né? O que vocês Ô, opinam? gente, eu vou ser muitíssimo honesta, muitíssimo mesmo. A última novela brasileira que eu vi foi que a Juliana Paiva fez com o Nicolas, que era Marocas e o Samuca. O tempo É, não para. nunca mais vi novela. Eu já não, quando eu entrei nas séries turcas, eu já não era da novela. É, né? Depois eu vi pouca também. Eu vi. Eu cheguei a ver. É que Vale Tudo. os últimos anos tá meio complicado. Tá. É. Desanima, gente. Eu vi Garota do Momento, mas assim. Foi Fernanda boa, mas depois teve uma barriga. se perdeu bastante. Assisti Vale Tudo, mas também, tipo, teve hora que eu acompanhava só online. Mas, ó, assim, falando sobre as diferenças, a Fê, eu acho que vai até poder falar um pouco mais, porque ela é mais noveleira de Brasil. Eu acho que é muito isso que a gente comentou. Tipo, hoje em dia acaba que as novelas brasileiras acontece tudo muito rápido. É claro que também vai de acordo com o que o público consome, né? O público aqui do Brasil, ele tá acostumado a ver um episódio de 40 a 50 minutos. Não, Uhum. não passa disso na TV aberta. Exceto o que é streaming, mas aí é outro assunto. E é tipo assim, eu acho que primeiro é muito isso, a gente não se sente tão. Ainda mais depois de você ver novela turca. Depois que você volta pra brasileira, eu não consigo me prender. Não me sinto conectada como eu me sinto. E eu acho que o que me incomoda hoje em dia é porque eu acho que eu já tô tão acostumada com os cenários da Turquia, que é tudo de verdade, que eu olho e falo, ai, cara, tipo, dá pra ver, eu lembro, dá pra ver que é o estúdio, sabe? Tipo, sei lá. Eu já acho que eu já fiz a visita técnica também, aí a gente sabe como é que é lá no Projac, aí acho que fica meio que dá um desencanto, sabe? Uhum. Apesar de que ainda tem muita coisa boa, né, gente? A gente tem grandes roteiristas, a gente tem grandes atores, mas a gente também tem grandes atores que estão migrando para outros lugares, que estão aí fazendo grandes séries, grandes produções nos streamings, por exemplo. A gente Sim. teve aí a novela da HBO, que foi maravilhosa esse ano. Eu gostei. Também não Gostei. assisti. A Eu Fernanda. não me pegou. Mas enfim, eu Ana, gostei.
Mas assim, o fato é isso. Os próprios atores brasileiros estão se reinventando também. E isso mostra muito do cenário atual, né? Que tá todo mundo buscando novos formatos, né? A gente vive num mundo que é tudo pra ontem. Então as novelas verticais chegando aí com tudo Não. pra você assistir Pra gente na tá tela. falando de desenvolvimento, novela vertical não é, né? Pra gente. Porque Gente, não eu tem não consigo. desenvolvimento nenhum. É o que eu falei, eu não tô, né, zero lugar de fala, porque eu não assisto novela há bastante tempo já. Depois eu entrei mais para séries, e aí, enfim, série americana, essas coisas, me pegou muito mais streaming do que canal aberto e novela. Mas o que eu tenho visto as pessoas criticando muito, que a gente pode fazer uma certa comparação, é a questão dos remakes, né? Por quê? A Turquia faz bastante remake, por exemplo, fez agora Rainha das Lágrimas, né, com a Hande Kumbarash. O próprio Zack Shehir é um remake, né, uma adaptação, Avenida Brasil, mas eles não fazem das próprias obras deles, sabe assim? Eles Sim. fazem de obras de fora. E que no Brasil, né, e falando mais uma vez, é coisa que a gente lê em site fofoca, essas coisas. As pessoas falando muito dessa falta de criatividade, de fazer remake de novela que a gente já fez. Exato, e tipo Novela que a assim. gente tem aí pra ser vista. Sabe? Tipo, eu acho assim que se for pela questão de remake, a Turquia também faz muito, mas é isso que você falou. Eles pegam coisas de fora. Eles reinventam, Entendeu? né? E eles trazem pra realidade. Então, por exemplo, de Isso. repente, se o Brasil um dia pegasse, sei lá, igual o Zack Shehir, que é uma série libanesa, alguma coisa do Líbano, vamos dizer, e trouxesse pra sociedade aqui do Brasil, fizesse um remake diferente, talvez pegasse. Cara, Igual, se igual o Caminho das Índias, que retratava uma cultura diferente, mas que ao mesmo tempo tinha ator brasileiro, sabe? se eles fizessem esse próprio intercâmbio, né? Igual a Rússia fez, Intercâmbio frente ao cultural. Cacamã. Se eles pegassem Exato. da turca e fizessem igual a Turquia fez, por exemplo, tem vários roteiros legais para fazer. Verdade. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é uma coisa que ainda pode acontecer um dia, que eu acho que a gente ainda vai ver, que é alguma coisa de Brasil e Turquia juntos, de novela. Tipo assim, não sei. Como mulher? Vai sim. Eu Gente, sou noveleira. eu né? acho que a gente ainda vai ver uma produção Brasil e Turquia em relação à série e novela. Ai, novela não vejo, não. Novela de Eu também sou não- repente- noveleira, né, gente? Oh, mas sabe o que seria legal? Vou dar uma ideia aqui. Pegar uma novela brasileira e gravar uma parte em Istambul, uma parte lá. Amiga, mas a gente já teve isso. Gravaram um Salve Jorge na Mas Capadócia. Não, Olha só, amiga, mas não aí. apague a História da Turquia. Turquia. Não estou apagando nada, mulher. Não apague a Para história com da isso, Glória daqui a Pérez, pouco vão me não. cancelar. Ela gravou em um monte de lugar. Não, A não mulher tô- fez Camida, a gente já fez do Clone, fez Não do- tô apagando Ela- nada, cada não, novela garota. dava pra um canto. Eu tô falando, amiga, eu não tô apagando nada. Eu tô falando de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente que de repente fosse gravada lá e aqui, entendeu? Mas calma, vai ter alguma Mas, coisa. olha, uma coisa seria legal, por exemplo, talvez não isso de gravar lá, porque isso já aconteceu, mas de ter, por exemplo, a gente tem dois atores que já fizeram grandes obras lá, que são brasileiros, a Jéssica May e como chama o outro o rapaz que fez Alisson. Nego? O Alisson. O Então Alisson. talvez eles gravarem alguma coisa no Brasil, isso é muito legal, Ia ser pra legal. novela brasileira. Ia ser legal, hein, gente? Ia ser Mas legal. então, Mas olha só, eu sou noveleira, né? Eu estou vendo até Três Graças, gosto de Três Graças. Gosto mais de Três Graças do que de Vale Tudo. Mas mesmo gostando de Três Graças, se eu perder um capítulo, tudo Você não bem, morre, tudo bem. entendeu? Eu sei que eu vou ver amanhã, vou entender o que rolou, não perdi nada de muito importante. Vai fluir, eu consigo. Uma diz, Cada amor, se eu vez perder um não dá. episódio... gente, Você perde uma impossível. vida. Impossível. Cara, não dá, entendeu? Você perde uma vida. Isso que é muito Eu importante. corro. Eu falei, então, o elenco mais enxuto. É dramão. Acho que uma diferença grande também é que eles lá têm muito segmentado, né? Isso aqui é Hong Kong, isso aqui é drama. É bem Aqui dividido. não, aqui a gente é tudo meio misturado. Meio Óbvio que a gente misturado. sabe que uma novela das 7 tem mais humor, mas no geral é tudo mais junto misturado aqui no Brasil. Lá é tudo muito É mais verdade. separadinho. É bom até que você sabe, eu vejo isso, não vejo isso. É. Mas, resumindo isso tudo, eu acho que é esse lance de, tipo assim, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso. A gente fica... Gente, o que é ter um desespero por fragma?
Nossa, Porque assim, aqui a gente tem chamada que passa ao longo da programação, do capítulo, da semana. Mas não é esse desespero do que é esperar por um frag. eu Só quem corro. vive isso sabe. É verdade, eu A gente sabe o corro. dia que vai sair. A gente sabe que terminando o episódio É. de segunda, sabe? A gente sabe o dia que vai sair. A gente sabe mais ou menos o horário. É muito legal esse mundinho. Eu corro pra poder ver o legendado de Eu Uzak sei que Cherry. 4 horas da manhã sai um vídeo de Uzak Cherry do domingo pra segunda. Eu preciso assistir o legendado de Uzak até domingo pra chegar na segunda eu entender, bem porque eu não assisto muito ao vivo. Eu preciso, porque vai saindo as cenas, eu preciso entender. E tem mais Não, uma coisa. É isso que não tem nas novelas daqui, né? Tem um É. diafragma que já deixa a gente num esquenta do que vem e num desespero pra assistir, sabe? Gente, é situação de desespero. E tem mais uma coisa, quando eu não consigo assistir enfim, o legendado ou o episódio da semana anterior, eu não quero assistir o próximo ao vivo, porque eu sei que eu vou ter um monte, e olha que eu gosto de spoiler, eu não ligo, mas eu sei que eu vou entender muitas coisas que talvez eu não queira assistir o anterior e eu Sim. quero assistir, entendeu? É igual o Estref Ruiá. Estref Ruiá, eu tô um pouquinho atrasada. Já acho que eu não assisti o da outra semana. Aí eu não vi nada, porque eu não quero. Eu quero entender primeiro pra chegar no que tá hoje em dia. Não, e aí, tipo assim, o gancho, né? Quando, por exemplo, a gente tá falando aqui de usar aqui uma Diz em andamento, mas quando você pega uma Diz finalizada, amor, quando termina o capítulo com puta gancho, como é que tu vai dormir? Como é que tu vai Não desligar dá. a televisão? Não Não dá, você desliga. pode. Próximo, nem que você veja só meia horinha. É, Você fala assim, ó. não, vou ver só 10 minutos, só pra ver o que aconteceu. A Ilê Você foi vê uma que duas eu engoli. horas. A Ilê foi uma que eu engoli, eu assisti finalizada já. E tipo também. assim, eu ficava querendo saber mais e mais e mais e mais. Aí foi a mesma coisa, viciei, mesmo já tendo finalizado. Cara, assim, é uma loucura mesmo. Eles fazem de um jeito que realmente te prende. E sabe uma coisa que me admira também em relação aos turcos? É como eles valorizam, né, a cultura deles. Tem muito isso, assim, não que a gente não valorize, né, gente? A gente valoriza também. Mas às vezes a gente tem muita tendência a, sei lá, eu gosto muito de coisa americana e pá. Eles têm muito isso também, de tipo, o nosso é muito bom. Os próprios prêmios, né? Tipo, eles levam muito a sério. Tipo, você vê, eu acompanho muito notícia turca por conta do Entretezei. Quase todos os prêmios que estão tendo, os atores mandam vídeo pra todos. Sabe? Tipo, até os de universidade, eles agradecem, eles fazem questão de mandar vídeo agradecendo. Sabe? Isso é muito, muito legal também, ver como eles... eu queria que aqui no Brasil tivesse um pouco mais de valorização também. Enfim, mas é uma coisa também que eu achei legal falar. Tipo, eles... Nossa, eles se valorizam muito, assim, né? Uhum. E agora uma coisa que é diferente, que a gente não falou, que é o lance da audiência, né? Óbvio que no Brasil a audiência é Eu importante. ia falar isso. Mas de lá, De sobreviver pela audiência. E lá, né? que era o nosso perrengue. Pelo menos o meu e das minhas amigas era assim. Eu não sei se o de vocês passaram por isso. Como eu disse, Sentioca Pamã, que era assim, a nossa loucura absoluta. A gente não só fazer live para assistir juntas, como a gente acordava às 4 da manhã, porque, gente, não sei se quem está ouvindo esse podcast está habituado, mas nós estamos a 6 horas de fuso de diferença da Turquia. Eles estão na nossa frente. Então, 4 horas da manhã, era 10 da manhã lá, que era o horário que eles soltavam as audiências das novelas, né? E se a sua novela não alcança um certo X número de audiência, ela corre o risco de ser cancelada. E esse cancelamento significa que o próximo episódio da sua série pode ser o último, independente se a história está desenvolvida ou não. Então a gente acordava às 4 da manhã para saber em primeira mão se a nossa série tinha chance de sobrevivência, assim, porque principalmente as comédias românticas, elas oscilam muito. Tem episódio que é muito bom, tem episódio que vai lá embaixo, depende muito do desenrolar ali da história. Então a gente passou a Disney inteira por isso, de acordar 4 horas da manhã para ver a audiência. E se tinha risco de cancelamento, a gente já começava a engajar no Twitter. Gente, pelo amor de Deus, assiste. Porque só conta a audiência das TVs turcas. Então, muitas vezes no internacional, no Twitter, rede social, estava muito famoso, mas as TVs turcas, se elas não forem ligadas, Não adianta. a audiência não conta. Tem que ter audiência. É muito legal você É um ver que eu acho uma sofrimento. delícia tudo isso. Você esperar pela audiência, tipo amanhã. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar amanhã é olhar a audiência de Uzak Cherry.
Então, tipo, é muito legal essa expectativa do Fragman, dos Fragmans, da audiência, essa expectativa de, É, tipo, Aí é legal, mas também explica é uma merda, né, amiga? não pra Tipo, quem não por sabe. exemplo, mas o faz Zack Lee. É parte. muito legal ver a audiência, amor. Eu sei que vai estar sempre boa. Vai estar boa. Tranquilo. Mas, por exemplo, a gente pegou Ego rolando. Nossa, Ladeirão. amiga, Deus, sabe? gente, uma Gente, curiosidade. acabou. Deixa eu contar uma curiosidade aqui. A primeira. Olha só que merda. A primeira Disney que eu assisti ao vivo foi Ego, vocês acreditam? Tu não assistiu Porque. Yarg ao vivo? Mas Ego veio antes. É porque eu peguei Yarg na terceira. Ah, tá. Eu peguei a terceira temporada toda ao vivo. E aí, gente, Travadíssima. Ego foi a minha primeira ao vivo. Gente, foi uma decepção. Porque, tipo assim, eu adorava a personagem da Melissa, né? Eu amava o elenco, cara. Adorava o elenco, achava o máximo ter entrado um brasileiro. Eu cheguei a entrevistar o Wallison. Só que aí, tipo, eu amava, eu queria saber mais, eu queria ver o desenvolver daquela personagem dela, que era toda taranã. E aí, cara, tipo, cancelou. Eu, não, gente, não é possível. Na primeira Disney em andamento aconteceu isso. Mas Bem depois visto. veio o Yargan e aí salvou tudo. Então, tipo assim, isso é um tipo de frustração que no Brasil a gente não tem, né? É bem que eles frustrante. podem encurtar um pouco mais uma novela, mas ela vai ser longa de E é uma eles colocam- coisa. tapa um buraco assim do dia pra noite. É igual E é uma aconteceu com coisa o que do quem assiste novela turca já tem meio que essa premissa, né? Ah, só vou assistir novela ao vivo se já tiver lá com seus 5, 6 episódios. Porque todo mundo tem esse trauma de começar a Tanto assistir que e não eu demorei passar. pra entrar em Uzak. Eu já tinha visto muita gente falando na tela. também. Deixar dar uns episódios pra ver como é que vai estar a audiência. É igual eu, a Vai Fernanda- nesse vácuo, assim. Fernanda Essa falou. nova que você tá vendo, Ana, eu já tô podendo entrar, que eu vi que já tem um número legal, a audiência tá boa. A audiência Já tá tá boa. pra ir. Vem você também. Gente, mas vocês sabem que eu sou extremamente masoquista, né? Eu não ligo pra isso. Eu gosto de assistir as ao vivo, mesmo com risco de cancelamento. Tiara Pantu, que foi a última do Querem Agora, é um exemplo. Eu gostava, assim, tava super legalzinha, mais uma vez. Era série Ele não bobinha, dá assim. sorte, né, menina? Eu gostava de assistir. Mas então, eu acho que, cara, eu não acho que é o ator. Todos eles já passaram por isso. Eu acho que é muito olha essa agora o de Barash, conjunto, sabe? Então, Barash e Randy, pô, dois atores gigantes e o negócio não engrenou. Então eu acho que tem tudo isso, tem que ter muita cultura, tem que ser uma história que gruda muito, tem que ser. Eu que tenho aula turca e eu e minha professora, que é turca, a gente fala muito sobre novela. Quando eu vejo a percepção dela do que é bom e ruim, eu falo, meu Deus, nenhuma Disney que eu gosto vai cair no gosto desse povo de audiência. Ama, gente, ele gosta A pautor. gente Mas eu tinha que gosto de trazer. drama, amiga. A gente tinha que trazer a professora aqui um dia pro podcast. Ela mas vem. aí Flávia vai ter que traduzir tudo. Vai ter que Ela vem, ela fala inglês. Ah, é Mas verdade. assim, cara, mas é triste, né, gente? Porque pensa no elenco, Gente. na autora. Outro exemplo aí, você falou do Querem e tal, de Barash. A Sema, cara, a dela não tá bombando. Mas é Mas porque são muitos fatores. Né? Entendeu? é muita Então- coisa junto. então São muitos fatores. Porque, por exemplo, se você, assim, pode estrear uma Disney boa agora numa segunda. Mas, pô, já tem o Zac pra competir. Difícil. É um páreo duro, sabe? Tem muitos Difícil. fatores que contam. Já foram muitas Mas, assim, canceladas. o início do cancelamento. Então, assim, a maioria das que eu vi foram finalizadas. E quando eu peço pro povo me indicar no Twitter, eu falo: me indiquem finalizada que não foi cancelada, quero final feliz, que eu também não gosto de final de gente que morreu, que não sei o quê. Vocês sabem muito bem de qual que eu estou falando. Aham. Eu não quis assistir que falaram, morre. Peguei a Eu referência. não sei quantos episódios de sofrência. Para o último também ser sofrido? Não dá. Eu não peguei a referência, mas Cara, Gente, você- nossa vida, eu quero final feliz. É cara sêvida que você tá falando, não é? Amiga. Ah, Nem no último Eu episódio também não. ele faz. Mas eu sei que o final o pessoal reclamou muito, aí eu também não assisti. Aí eu não, tipo, eu nem Só me vi- vi, eu comecei a ver. Eu só vi umas cenas do Canzinho, que eu amo ele. e aí é aquele negócio, né? Esse negócio de cancelamento é muito ruim. Não é sobre os atores, não é sobre a produção, tem que ser um conjunto muito certinho, assim. E eu já tive contato próximo, assim, com pessoas de produção e eu perguntei, eu falei, me explica. E aí, como é que é quando uma série é cancelada? E essa pessoa falou pra mim, é muito triste, é muito ruim. São muitas pessoas envolvidas, a gente realmente torce pro projeto dar certo, porque é muita gente dedicando.
Fora que, assim, você recebe por um episódio, no próximo você já não vai Muito receber. difícil, Então, né? assim, a pessoa não consegue se programar nem financeiramente, sabe? Acaba que a vida dos atores financeira fica muito instável, né? De todo mundo, da produção Porque da inteira. produção toda. Eu acho que um dia no futuro a gente tem que pensar em trazer alguém pra falar sobre isso. Quem sabe a gente desenrola aí pra gente pegar uma A pessoa do gente tem meio. brasileiras para trazer, já trabalharam lá. Verdade. Vamos fazer isso, trazer pro nosso Porque, público. cara, é tudo muito diferente, né? Que a galera fecha por Porque. obra. Ou é Ah. um contratado da emissora, ou fecha por obra. Então, Porque é uma uma novela inteira. coisa. Não sei o quê. Exato. Ali não, cara. Na emoção. É. Tanto que a gente tem aí Boran de volta, né? Ele tava em outra Disney, como a Disney dele foi Eu tava cancelada. vendo ele. Tipo, foi muito engraçado, porque eu cheguei a ver a Dizzy que ele tava. Eu não fui até o final porque foi cancelada, mas enfim, aí ele tava lá na cena e tal, e uma cena, tipo, ele era meio que camareiro, ajudante lá da dona do hotel, sabe? Usando terninho, gravata, aí tipo, ué, pera, eu vi ele ontem. Cara, que louco isso! Mas eu acho muito legal a gente pensar em trazer uma pessoa pra falar sobre os bastidores, porque é muito interessante a gente ouvir, né? Porque uma coisa é o que a gente vê, outra coisa é o que acontece. Muita gente me pediu pra entrevistar uma roteirista, eu vou entrevistar, tô doida pra ouvir as histórias dela. E é legal pra gente entender, até pra valorizar mais, né, gente? Porque às vezes eu vejo que algumas pessoas podem até fazer, lá, fulano de tal não dá certo nenhuma diz. E não é isso, sabe? Não é Às isso. vezes a pessoa a produtora faz um puto investimento, tem um puto elenco, cenários maravilhosos, investimento em mídia que é importante, mas não vai, simplesmente não cola. Mas Então, tem produtora que a gente já sabe, né? Ele fala não vamos falar mal de produtora, não. Na verdade, eu acho que tem uns canais, né? Tem Até os canais. Tem os fulano canais. tem até a fama, tipo assim, até do canal fulano, não, fica tranquilo, eles trocam de dia, nanana, mas não cancela. Esses Agora dias tem um. eu vi um fã-clube que eu sigo, que eu adoro, comentando sobre uma novela X, que, tipo, chegou no YouTube. Quem sabe, sabe. A novela chegou no YouTube, bombou de visualização, só que a princípio tava só no YouTube. Aí confirmaram num canal X. Aí o fã-clube assim, gente, eu não acredito que essa Disney vai pra esse canal. Eu tava com tanta expectativa, agora eu não quero nem saber. Eu que não vou assistir mais nada desse canal. É triste. Mas a gente também está falando aqui do lado bom, mas a gente também carrega traumas. Trauma. Olha, isso para quem talvez esteja escutando esse podcast, né, e não seja aí do mundo turco, só para a gente explicar um pouco como funciona. O mecanismo lá é mais ou menos assim: eles gravam na semana o episódio que vai ao ar naquela mesma semana. Basicamente, tá? Tô explicando mais ou menos dentro de um período, sei lá, de 7 dias. E as produtoras, elas captam recurso para aquele episódio. Então, como é? Pensa, gente, 2 horas de episódio é um filme. Pensa o orçamento de um filme para um episódio de novela. É isso que acontece, basicamente. Então, se a produtora não tiver, se as audiências estiverem baixas e a marca que está ali dando patrocínio para aquele episódio não estiver sendo vista, não estiver tendo a sua contrapartida, ele tira o patrocínio. Se ele tira o patrocínio, automaticamente aquela série ela vai correndo risco de ser cancelada por falta de grana. A baixa audiência nada mais é do que falta de grana. Porque os patrocinadores saem fora de novela que não está em audiência. Não dá lucro, né? E aí desistem. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê dizes que estão lotadas de patrocínio, você vê algumas. Gente, tem vários casos que o elenco usa os figurinos deles mesmos, sabe? Sim, tipo, por baixo do patrocínio. Por Sim. baixo patrocínio. Acontece muito de o ator Acontece. tá usando as joias. Joias, as bolsas. coisas. Eu lembro que Ego era assim, o pessoal falava, olha lá, esse colar é da Melissa, essa bolsa era... Eu achava bizarro, tipo, como assim? E é por isso Sabe? que os atores se chateiam tanto de cancelar. Porque todo mundo faz o seu possível ali para aquilo não ser necessário. E quando cancela é muito triste. E aí, por essa falta de patrocínio, você tá aqui assistindo uma série com um monte de plot em aberto, com um monte de história para desenvolver. Não tem mais dinheiro, eles vão correr com tudo para cancelar no último episódio. É uma E é pena, né? péssimo, é péssimo.
Uma pena. Eu acho então que a gente pode já deixar pra galera não vou falar promessa, mas a gente vai tentar trazer uma pessoa que já trabalhou nesses bastidores pra poder falar um pouquinho, que eu acho que vai ser bem curioso. O pessoal já me pediram muito pro Entretetizei, então acho que vai ser legal trazer aqui pro Dizzycast também. E a gente vai atrás disso, porque eu acho importante a gente ouvir, né? Entender como é que é esse mundo por trás das câmeras, gente. Porque tem Sim. muita coisa que a gente nem imagina. Muito perrengue, muita coisa diferente também. Os fãs indo lá e eles nem imaginando que isso seria possível. Tipo, muito legal, Que né? alcança outros países, né? É Eu muito, também queria muito. saber, por exemplo, eu tenho curiosidade de saber pra eles também como é o lance da censura. Se eles também acham uma palhaçada umas coisas, Ah, sabe? É. Cenas é, que eu, são cortadas. eu já Porque Por tem exemplo, isso. eu assisti aqui o Zig Serveti, né? A primeira e a segunda temporada foram muito boas, depois eu abandonei. E essa Diz deu muita polêmica, porque eles tocaram em assuntos sensíveis. Cara, de tirar do ar, de ter protesto, não sei o quê. É. E aí eu queria saber, tipo, se os atores achavam um absurdo a história ou se eles achavam muito importante falar daquele assunto É. também, sabe? E você sabe que eles não falam muito sobre isso, né? A maioria não fala muito publicamente. nem pode. Mas não pode, Mano, porque sabe que vai prejudicar. Mas, cara, eu imagino que, assim, deve passar tanta coisa nesse bastidor. Uma Disney que me surpreendeu muito e que eu assisti boa parte também. Eu não assisti o resto, mas eu ainda vou, não é porque eu desisti, foi Casal Gondolar. Casal Gondolar, ele era uma série muito sobre religião e teve muita polêmica lá dentro, em forma de protesto mesmo, assim. Teve a Citare, né, que ela fez até Sentiocapamã e fez um pedaço de Charpantã agora com Querem, que ela era uma muçulmana meio que feminista e assim, na própria Disney, ela tira o hijab na frente de todos os homens dentro da mesquita. Então, assim, Uau. eles tiveram muitos assuntos que foram chocantes, assim, foram multadas as Então, penas, que Zig teve multa, teve um monte de mas, coisa. Gente, mas eles. permaneceram. E assim, Permaneceram. a experiência que eu tive de conversar com um ator, e ele falou muito com a gente, foi até uma conversa que tivemos eu, ele e a Ana, a outra Ana. E ele falando que ele era muito infeliz por não poder expressar a arte dele. Ele falou: Ah, por exemplo, eu vejo que vocês no Brasil têm muito o de improviso. A gente não pode ficar improvisando muito, que até uma palavra diferente que eu usar aqui, a gente pode tomar uma multa, e tudo mais. Então ele falou muito sobre isso com a gente, assim, É num tom de difícil. bastante chateação. E eu vou falar pra você, muita gente deve sofrer ameaça. Eu tenho certeza que na época que a Sema colocava aqueles plots que os turcos criticavam, ela deve ter recebido muita ameaça, gente. Porque não é fácil não ser mulher e enfrentar assim o sistema. Mas Não é que fácil no bom, Brasil, né, amiga? já não é fácil aqui. Mas que bom que muitas conseguem e seguem fazendo obras maravilhosas, né? A própria Sema, apesar da Diz dela não tá tão em alta assim, é muito bom ver ela voltando depois de Arga, com uma Diz que tá, né, levemente ali, com uma audiência legal, tipo, porque, sei lá, a gente fica pensando, será que a pessoa vai conseguir voltar, sei lá, fazer alguma coisa, sabe? Porque, por exemplo, no caso de Argan, foi pesado ali na época da Tuti, né? Quem assistiu sabe. Ela foi muito massacrada, muito. Chegaram a fazer coisa no Twitter, lá na Turquia, pra tirar a Sema de Argan, sabe? Tipo, é uma coisa muito doida, né, gente? Mas, Não é. enfim. É muito doido. É E tem aquilo de coisa boba, né? Que resistir, a né? gente vê, a gente sofre, que a gente que fica torcendo pelos casais, pelas faltas de momentos, né? De carinho e tudo Não mais. Aqui no terão. Brasil a gente tem arrodo, né? Mais uma comparação. Gente, Que no não. Brasil é até demais em alguns Até momentos. demais, menina. Eu fico até assim, Uma gente. bunda que a gente não precisava ver, que é meio Ai, gratuita, sabe? gente, eu vejo Um tanta novela peito. turca. Eu Umas vejo coisas tanta. que às vezes eu acho que é até muito, assim, até apelação já. Eu vejo tanta novela turca que às vezes quando eu vejo uma brasileira eu fico, gente, não tava mais acostumada com isso. Enfim, a gente compara. Que, Flávia? Eu não perco o costume de ver, não, mas sim, a gente compara. Eu acabei de A gente assistir compara. Os Donos do Jogo, por exemplo, e eu achei o tom dos Donos do Jogo perfeito, assim. Não acho que Foi tá uma série exagerado. Eu tava com medo de estar exagerado. Ah, extremamente é. sensual e no ponto legal, assim, É, gostoso. Limite da vida que eu acho too much. É. tem Eu achei que produções e ia vir nessa produções. pegada. Mas É, meio tem, tranquilo. tem Mas de isso é tudo, uma né? coisa, né? Porque até
a gente sente, porque, pô, no Brasil a gente tá acostumado com muito mais que isso. Então, pra gente, porra, um selinho é uma luta pra eles. Aham. E pra Gente, gente aqui não é nada. Mas sabe- até assim a gente se envolve. E só que é muito contraditório, são coisas culturais deles, de tudo. Porque assim, não pode ter um carinho a mais, mas violência, amor, a rodo. menina, eles adoram. Mas enfim, né, gente? É cada um com a sua cultura. Sabe uma coisa muito louca que me veio à cabeça? Imagina se tivesse um dia um Big Brother na Turquia. Que loucura que Não seria. tem, não tem. Eu sei que não tem como, mas imagina que loucura que seria. Não ia durar um dia aquilo. Não ia durar um dia. Ia ser muito engraçado. Ô, Sei gente, lá. lá começou a ter aquele The Masked Singer e cancelaram. Que a figura dos bichos era muito, sei lá, É. demoníaco. Ai, uma pena, né? Tem. É, Lá. pelo É menos por tem o The isso, é Voice. por isso que muitas vezes, dependendo do tom com o qual se fala sobre é, os romances serem mornos e tudo mais, me incomoda um pouco, porque não é só para criar o romantismo, é por pura censura mesmo, É, sabe? gente, eles queriam explorar Pode. mais, a gente sabe disso, né? Que se fosse só por essa questão de, queremos criar romances água com açúcar, os streams não explorariam isso. Então a Pois gente é. vê nos streams que eles Exploram mesmo, pra entende? caramba. Eu Sim. lembro que logo depois de assistir Será Isso Amor, eu assisti Uma Nova Mulher, que é maravilhoso, eu amo. E a pompa leva os peitos fora, E gente. aí, tipo, eu tinha acabado de sair de Sentir o Capamã, que não tem praticamente nada. E aí, quando eu vi aquela cena da tuba, eu assim, ué, mas pera, como assim? Aí eu Pode ir. comecei. Pode isso, produção. Mas aí eu comecei a entender, tem a diferença, então. Os streamings podem e na TV não pode, entendi. Não, e eles dão o jeito deles também, né? Tipo, o Yarg que umas cenas mais Aham. estendidas É, no YouTube. Yarga era uma exceçãozinha, né? Que tinha umas cenas ali. Todas aqui assistiram São Yas. Sim, Não. Flávia assistiu. Então, assisti. tem uma cena que quando venderam, né, São Yas pra outro país, é uma cena mais estendida, que não Tem passou lá isso. pra eles. Tem E isso. Marásula também. Marásula teve uma cena assim, e ele dá um pega mais ajeitado na amarrura, É. que pra novela, pra TV aberta não foi. Eles Então, têm em esse. São Yas foi isso também. Que o... Eles dão qual um era o nome da jeitinho, menina? né? Esqueci. Rafsanur? Não, mas o nome da personagem, Não esqueci. lembro, amiga. Que o Agum pega Era ela ela e o lá no Alperen. restaurante. Então, Mas a é cena isso. estendida foi pra outro país. Eles É devem isso. ficar frustrados, né? Porque, tipo, eles gravam e, porra, cortam a cena. Mas assim, que bom que E eles tem têm pelo vezes menos que é um corte jeito, né? muito brusco, né, gente? Puta que Muito, pariu. Fala assim, muito. porra, cortaram, tá óbvio. É igual quando você assiste a pegação da Jalen do Will Gas, aí o que foi pra TV e o que não foi. Tipo, porra, não foi nada pra TV. É assim, Ai. algumas obras têm esse espaço para mostrar a série, a cena não cortada, né? Mas as outras, esquece, nunca veremos. Principalmente em alguns canais. Mas enfim, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje era mais pra Resumindo, que gente. segura a gente é a história, né, amores? Não tem É o jeito. que prende a gente. É o conjunto da obra, né? É a história, é o Bonita, a elenco, história gostosa, é um país maravilhoso, comida, cenários. A gente ama, as gente. crianças fofas, não podemos deixar de falar. Eu amo As as flores de crianças. Mirim são muito fofos, São demais, eles são prodígios. parece Então, anão. eu acho que hoje era bem isso que a gente queria trocar com vocês. Aí Não, eu acho que o deixa eu povo fazer um. pode comentar também, tanto aqui pra quem tá vendo no YouTube ou no Spotify, também conta, né? Como é que você entrou nesse mundo, qual é a sua Disney preferida. Conta pra gente. A gente quer saber, qual foi a sua primeira Disney? Não assistiu, começar a assistir, né, gente? Já estamos amigos aí. Qual foi sua Disney, a primeira Disney? O que te levou a entrar nesse mundo? Qual é a sua favorita, né? Porque uma coisa é a primeira, mas tem aquela que é a favorita, que marca a gente. E vamos dar spoiler do próximo episódio? Eu já assisti muita, gente. Do próximo podcast? Vamos dar spoiler? Eu não dá. Ela não quer dar, a Flávia não quer dar. Eu já Eu não quero falei? falar uma coisa que eu acho que é justo. A gente Não. não fez no primeiro. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que faz as legendas do Telegram. Sério, Sim. vocês são tudo. Gente, vocês Muito acreditam? obrigada. Vocês acreditam que eu faço aula de turco Porque com se eu fosse uma depender legenda? de HBO Max, Amores e Globoplay, Ah. eu só ia ver o Zack Cherry em 2050. Vocês acreditam que eu faço aula de turco com uma legenda?
Ela é Oh, que legal. maravilhosa, gente. E ela fica. A gente vai chamar ela um dia, em algum momento, pra falar aqui. Porque ela tava explicando pra gente a dificuldade que é legendar o Zack Shehir, por exemplo. Ela é uma das legendas de Zack Shehir. Ela falando, Ana, você não tem noção. Essas cenas que tem discussão, que são vários falando ao mesmo tempo, é um Amiga, são desafio. muitas cenas de E são muitas cenas de discussão. Pob. Mas, gente, realmente, o nosso agradecimento pelas legendas maravilhosas e por todo mundo que tá apoiando o nosso projeto. Eu não vou ficar dando spoiler, não, mas o próximo episódio aqui do podcast vai ser muito legal. A gente vai trazer uma convidada que também é muito especial e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, porque eu acho que faz super sentido a gente começar a trazer uns convidados. Sim, vamos E trazer. E eu acho que então, também vocês podem comentar sugerindo temas. já Tem mais coisas comecem. que a gente quer falar, mas vocês podem sugerir também. Isso, já surgiram aí temas, convidados, porque muita coisa vai acontecer ainda por aqui, né, gente? Gente, assim, tudo, né? Fala pra gente se o horário que a gente tá soltando os episódios são bons. Se tem, sei lá, um dia da semana que vocês preferem. Se tá legal pra assistir pelo YouTube, se o áudio tá ficando bom. Que a gente tá, né, ajustando É, tudo. Que hoje eu já tô com um fone diferente, porque eu já achei que o som do primeiro não né? foi legal. A gente As vai meninas do ajustando. as meninas do Spotify também falem depois se vocês estão gostando aí do áudio, de tudo mais, que a gente vai sempre procurar melhorar. E é isso, a gente tá super animado com esse projeto. Obrigada pela atenção, pela companhia até aqui, pra quem ficou até o final. E fiquem ligadas, porque vem muita coisa por aí. Aí. Então, Beijo. bora! Um beijo, gente! Beijo. Gosto! Beijo!